Paz e graça, irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu sou o pastor Luiz Alberto, professor do Seminário Teológico Batista da Família. Hoje iremos realizar a revisão da prova sobre doutrina do pecado, que também tem o seu nome técnico, que é a martirologia. Bom, a prova será dia 15, na sexta-feira, e eu vou direcionar os irmãos aqui para alguns tópicos que podem cair nessa prova, né? Primeiramente, eu gostaria que os irmãos dessem atenção especial para a natureza do pecado. A natureza do pecado, ela se promove, né, através de um estado de rebelião contra Deus, né? Então, é um estado de rebelião contra Deus, é uma afronta a Deus, afronta a misericórdia de Deus, e também o salário do pecado é a morte. Então nós temos que ter essa consciência desses fatores aí que compõem a natureza do pecado, né? Também o pecado ele afeta o homem de várias maneiras, né? Nós temos algumas situações que descritas aqui como que o homem é afetado. O pecado, ele mostra a capacidade espiritual, a incapacidade, né, espiritual do homem agradar a Deus. Então o homem não tem como agradar a Deus pelas suas próprias forças. Essa é uma das maneiras que o pecado afetou o homem, né? E também o homem, ele comete pecado de dentro para fora. O pecado começa na mente do homem e depois vai se externar e o homem vai consumar esse pecado. Então o pecado começa no interior do homem, é de dentro para fora. E também, humanamente falando, ou seja, pelas nossas próprias forças, é impossível vencer o pecado. Nós precisamos de uma ajuda externa. Essa ajuda é nos dada através do Deus Todo-Poderoso. Ele que nos dá a capacidade de vencer o pecado que está intrinsecamente dentro de nós, né? Então, está intrinsecamente em nós o pecado. Então, é Deus que nos dá a condições, né, para vencer esse pecado que está dentro de nós. Então, humanamente falando, é impossível nós vencermos os pecados pelas nossas próprias forças, né? Também nós temos que salientar que a nossa natureza, ela busca, né, ela tem uma disposição para pecar continuadamente. Ou seja, nós estamos aqui vivendo nesse plano terrestre e nós continuadamente temos a tendência de pecar. Não tem como a gente falar assim, ó, hoje, a partir de hoje eu já não peco mais. Não tem, porque nossa tendência é buscar essa condição de estarmos pecando continuadamente, né? E a obediência, quando a obediência à ordem divina, né, quando há obediência da ordem divina, nós vamos cada vez mais tentar amenizar essa condição do pecado através da obediência. E a desobediência consiste em errar o alvo, né, que é uma das maneiras que tem para nós errar, né? Errar o alvo significa pecar, né? É uma dos conceitos do pecado, né? É errar o alvo. Então, preste bem atenção nessa questão de errar o alvo, né?
A obediência nos faz acertar, mas nós sempre que nós vamos ter essa inclinação para errar o alvo e cometer pecado. Bom, outra questão que nós podemos afirmar aqui, e para que os irmãos possam ter uma atenção especial, é que diz respeito a depreciar Deus. O que seria essa depreciação de Deus? Substituir Deus por qualquer outra coisa e colocá-lo em segundo plano. Isso é uma depreciação a Deus. Não buscar a Deus em oração, né? Pessoas que vivem uma vida totalmente sem uma ação devocional, sem buscar a Deus, sem orar, sem ler a Bíblia. Então essa é uma forma também de depreciar a Deus. E depreciar Deus é quando você também não busca ter uma intimidade com Deus. Essa também é uma das maneiras de depreciar a Deus. Depreciar a Deus também é não buscar a santidade, né? Nós quando fomos salvos pela graça, nós posteriormente entramos em um processo de santificação das nossas vidas. E se você diz ser salvo pela graça e não buscar essa santificação, você está depreciando a Deus, né? Você está cometendo o pecado de depreciar a Deus porque você não busca uma vida de santidade. Outra coisa também que nós podemos entender que estamos depreciando a Deus é quando você diz: eu acredito em Deus, eu busco Deus, eu faço todas as coisas para agradar a Deus, mas na prática você vive como se Ele não existisse. Você não está preocupado na prática de agradar a Deus, somente em palavras, somente na teoria. Mas a teoria ela tem que ser seguida de prática, né? A fé ela tem que ser seguida de prática. Então você tem que praticar aquilo que você está sentindo no seu coração e através do conhecimento que a palavra te transmite, né? Então você tem que viver uma vida de prática de obras de justiça, né? Se você viver dizendo que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse, você está depreciando a Deus. Bom, também nós temos que falar aqui um pouco o conceito do pecado nas línguas originais. Vocês vão observar nas apostilas aí que tem algumas palavras no grego e no hebraico que nos relata a condição do pecado nas línguas originais, né? Vamos lá então. Amartia. Amartia é uma palavra grega e ela é que dá o nome técnico, né, à disciplina que nós chamamos de amartiologia. Então, essa é uma das condições que nós temos aqui na língua original, amartia. Adikia também é uma palavra grega. Ela significa, ela tem no hebraico, né, uma outra palavra aqui que chama, não, essa aqui ela tem no hebraico a sua classificação no hebraico. Eu não posso falar porque senão eu dou resposta para vocês, né? Aí também já paraptoma também é uma palavra grega, né? E parabases, ela também é uma palavra grega e ela também dá essa condição de, ela tem também um representante no hebraico, né, que vocês vão estar sendo avaliados aí nessa prova. Bom, então estude bem essa questão da palavra, das palavras nas línguas, da palavra pecado nas línguas originais. Bom, outra situação que nós podemos falar
para os irmãos, direcionar os irmãos, é a seguinte coisa aqui, ó. A origem do pecado. Nós já falamos aqui a natureza do pecado, agora nós vamos falar um pouco da origem do pecado, né? Sobre os ateus. Os ateus, eles negam a existência do pecado, né? Existe também uma visão gnóstica, que ela vê a matéria como inerentemente má, né? Tem os evolucionistas, o que importa é a visão que o homem foi se formando, né, em milhões e milhões de anos. E também o hedonismo, que é uma visão que trata do prazer, né? Então, os irmãos ficam atentos aí a essas questões, né? Também de como se originou o pecado, né? Aí tem algumas questões aqui que falam como que o pecado se originou. Fica atento a essas questões, né? Deus, em sua onisciência, permitiu que o homem e os anjos cometessem pecado. Veja bem que Deus ele permitiu que os anjos e os homens cometessem pecado. Por quê? Aí nós vamos ter que analisar o porquê que Deus ele permitiu essa condição, né? Vamos falar um pouco também da universalidade do pecado. O pecado afetou todas as pessoas, né? Em todos os lugares, em todas as culturas, né? Dê uma atenção especial também para essa questão da universalidade do pecado. O pecado original também, nós temos questões aqui que falam sobre o pecado original. Pergunta aí sobre o pecado original. Vocês podem buscar, ler com bastante atenção o texto que fala sobre o pecado original. Também fala, tem perguntas aqui sobre a relação entre o cristão e o pecado, né? O cristão verdadeiro. Aqui eu não estou falando dos cristãos nominais, né? Eu estou falando dos cristãos verdadeiros. E também não estou falando dos ímpios. Aqui, o nosso foco aqui, a relação do cristão verdadeiro com o pecado, né? Nós temos aqui algumas questões que falam sobre isso. Então, foca também nessa questão do cristão e o cristão verdadeiro e o pecado. No modo geral, nós temos que relatar aos irmãos para que os irmãos tenham atenção a essas questões, né? E no mais aqui, aqueles que participaram das aulas, aqueles que leram a apostila, aqueles que prestaram bastante atenção nos vídeos que foram postados, com toda certeza vocês irão fazer uma boa prova, né? As questões VOF é uma oportunidade a mais que os irmãos têm de estar assimilando o conteúdo, né? E também as questões de múltipla escolha, aqueles que estão buscando mesmo o aprendizado irão conseguir fazer até eu digo, com uma certa facilidade. Não tem nenhum tipo de questões que são difíceis demais. A prova está dentro do padrão que tem que ser, né? Tem questões que tem que exigem um pouco mais de raciocínio. Tem algumas questões que são um nível médio, né? E tem algumas questões também que são bem fáceis. Então, esse é o padrão das provas, né? Que tem que ser. Não pode ser todas as questões difíceis, nem todas as questões médias e nem todas as questões muito fáceis. Tem que ter questões de todos os tipos aqui para avaliar realmente o aprendizado dos irmãos. Então, que Deus abençoe a todos e até sexta-feira, que todos façam uma boa prova.